Aqui nessas esquinas tem muita história. Ali na esquina, nessa esquina que eu estou mostrando, havia o Bar Primavera do Campaner, um bar muito tradicional. Cansei de comprar ali nesse bar sorvete de groselha, de limão. Aqui nessa esquina temos uma típica construção dos anos 60. Depois da era das casas de madeira, começaram a construir esse estilo de casas de alvenaria. E aqui nessa outra esquina temos a caixa d'água da antiga Sanerol, que hoje é Sanepar, e o primeiro colégio particular de Rolândia, o Colégio Santo Antônio. E aqui nós temos a primeira igreja de Rolândia, que é a católica. Antes desse edifício dos anos 50, havia um de madeira, no mesmo estilo da antiga Catedral de Londrina, da mesma época da fundação do norte do Paraná. Explicando melhor, a primeira igreja de madeira de Rolândia era muito parecida com a primeira igreja de madeira de Londrina. Depois, é claro, Londrina ganhou uma catedral muito linda nos anos 50, estilo com aquelas torres de sino, estilo europeia mesmo, né? Depois, por último, na década de acho que 70, veio aquela de armação metálica. E Rolândia tem esse templo aqui, que é um dos mais bonitos do Paraná, indiscutivelmente. Uma construção sólida que resistiu a mais de já 70 anos, né? A construção sem nenhum trinco. E aqui um monolito. Ali também tem história. Ali nós temos um conjunto de casas do governo do Paraná, onde funcionou por muitas décadas a coletoria estadual, a agência de rendas, que inclusive funciona até hoje. Ali funcionou também o Museu Municipal. Aqui nós temos o Fórum Novo. E aqui nessa esquina funcionava o bar do Biondo, do Juraci Biondo e do pai dele. Bem na esquina, na ponta, aí havia uma porta com duas faces de madeira. Lembro muito bem que nas procissões de Sexta-feira Santa, esse bar vendia, mas vendia muito. É o bar que mais vendia refrigerante, cerveja. Não, cerveja na sexta-feira não, né? Seria tudo menos cerveja. Somente depois da meia-noite é que podia tomar cerveja. Aqui tem história. Caixa d'água do município de Rolândia, construída na década de 50, quando foi constituída a empresa Sanerol, autarquia municipal de saneamento de água e esgoto de Rolândia, na administração Amadeu Puccini. Na década de 50 e 60, quando a autarquia Sanerol cuidava da distribuição de água em Rolândia, a captação era feita ali próximo da chácara da prefeitura, no sistema de poços artesianos. Aqui tem história. Colégio Souza Naves, primeiro colégio com ginásio. Aqui, quer dizer, acho que era primário no começo, era o colégio, antigamente era o Colégio Rolândia. Primeiro diretor, Dr. Vitório Constantino, de saudosa memória, foi advogado, criminalista, e faleceu em Londrina há alguns anos. Estudei aqui. Diretora Marli Santos, muito brava. O pessoal tinha muito medo dela, muito medo. Aqui tem história. Igreja budista, construída na década de 50, é uma das poucas do norte do Paraná. Congrega aqui muitos, principalmente japoneses de toda a região. Aqui tem história. Casa de madeira em estilo alemão, um telhado ponto alto com aproveitamento do sótão. Janelas venezianas. Aqui tem história. Hospital São Paulo, o primeiro hospital de porte de Rolândia. Aqui eram atendidos pacientes de toda a região norte do Paraná. Cirurgias
de todo o tórax e abdômen. Aqui tem história. Casa em estilo alemão. Aqui tem história. Na rua Santos Dumont, aqui funcionou no passado os Correios. Aqui tem história. Antigamente aqui funcionava a lanchonete O Sobrado, que era um dos points da cidade nos anos 70, 80, junto com a holandesa. Aqui tem história. Rolândia Country Club, fundado nos anos 50, foi considerado por muitas décadas o clube da elite, da classe alta de Rolândia. Aqui eram realizados os bailes famosos de carnaval e festa do Havaí. Aqui tem história. Esse prédio aqui já abrigou a Prefeitura Municipal de Rolândia, da década de 40. E acho que a Câmara Municipal. Aqui funcionava a Câmara Municipal, hoje é a Junta de Alistamento Militar. Esse novo prédio da Prefeitura foi construído na administração Amadeu Puccini e terminada na administração Primo Lepre, anos 50 e começo dos anos 60. Aqui também tem história. Nesse prédio onde hoje funciona o escritório do Paulo Ademir Farina, funcionava uma mercearia, uma venda, um empório, secos e molhados. Eu esqueço o nome do proprietário. Minha mãe mandava a gente fazer compras aqui com caderneta. A gente comprava óleo por litro. Tinha uma máquina que media assim, ia dando umas voltas e ia enchendo litros de óleo de soja. E batata, arroz, feijão, cebola, alho. Havia o costume de embrulhar com jornal e terminar o pacote com barbante. Lembro muito bem disso. E a caderneta, né? Era tudo na caderneta. E todo mundo pagava. Hoje, se for fazer... Aqui tem história. Casa de Cultura Nanuque. Construída na década de 70 na administração Pedro Scon Parim. Aqui tem história. Parque Infantil do Lions Club. Construído e inaugurado acho que em 66. As crianças mais pobres que não podiam nadar em água azul, conforme o saudoso Perazzolo sempre falava, no Country Club, vinham brincar aqui. E era muito gostoso, eu era um deles. A gente brincava nos balanços, que estão aí até hoje. Jogávamos futebol, carrossel e outros brinquedos mais. Aqui tem história. Esse terreno pertencia à antiga Legião Mirim de Rolândia. Por aqui passaram centenas de guardinhas, que hoje são pessoas adultas, responsáveis, trabalhadores. Aprenderam grandes ensinamentos aqui com a dona Martinha e toda a equipe que trabalhava com ela. Aqui tem história. O Hospital São Rafael, antigamente Fundação Arthur Thomas, foi fundado por um grupo de fazendeiros alemães e judeus com finalidade de dar tratamento aos seus funcionários lá da lavoura. Foi o primeiro hospital público filantrópico de Rolândia. Os outros, nós tínhamos uns 4, todos particulares. Na época não havia SUS. Então o pessoal que vinha para cá recebia tratamento pelo Fundo Rural. O Dr. Tertulindo foi o pioneiro aqui nesse hospital. Essas duas esquinas aqui, para mim, tem muita importância histórica. Aqui eu, os meus irmãos, brincávamos à noite, de dia, com bola, estilingue, betes, carrinho de rolemã, bolinha de vidro, biblioquê, com o Zinho Armacolo, Jair Coalho, Mauro Rodrigues, o Leonardo Casado, o Salgueiro, o Moacir Fajardo e o Toninho Lovato, o João Carlos Farina. Bom, a nossa turma da época, né? A gente trocava gibi, brincávamos de rela-rela, salva, bate-caixão e muitas brigas também, futebol, né? A gente
Varava a noite aqui, bom, até as 10 da noite era o horário de ir embora dormir, né? Lavar os pés para dormir. E aqui dava muita briga também, né? Sempre tinha um que não gostava de algum lance e partia para a violência. Mas ninguém morreu não, só uma boca rachada, um nariz torto. Minha mãe mora até hoje aqui, nessa Avenida Presidente Bernardes. E aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5 casas de madeira dos anos 50, uma do lado da outra, preservada até hoje no mesmo estilo. A da minha mãe é aquela onde está saindo aquela moça lá. Olha, aqui tem muita história. Essa é a casa que eu nasci em 1956 e aqui está a minha mãe. E daí, mãe, essa casa tem muitas lembranças? Bastante. Conta algumas. Teve uma vez que eu briguei aqui na rua e quiseram arrebentar a porta com uma pedra, né? É, jogaram o ovo, aquele do... A gente quebrava o pau e corria pra cá, né? Quando a senhora olhava pra fora, tinha uns 10 querendo pegar a gente, né? Aí a senhora falava assim, o que você quer com o Zé Carlos? Ele é um filho da mãe, eu vou pegar ele amanhã. Lá na escola. Eu falo, não, ele é bonzinho. Bonzinho, hein? Ele é um capeta. Paulinho, lembra? Estevinho. Paulinho, Estevinho. Molecada brincava até que horas na rua aí? Até 10 11 horas. Depois tinha que lavar, né? Lavar os pés pra dormir. Tinha que lavar os pés para dormir. Mas era um tempo bom ou não? Era ruim? Era bom. Muita criança, né? Muita criança, mas é bom. Quem tinha menos tinha 6 filhos igual a senhora. É. Mas era bom que tem muitas lembranças boas. Então manda uma mensagem aí pro povo de Rolândia. Fala assim, ame Rolândia porque nós já fizemos a nossa parte. Fala. Amo Rolândia. Amem Rolândia, né? Ame Rolândia porque eu já fiz a minha parte. Desde pequenininha, carpindo. Eu estou aqui desde 1950. Carpi muita roça. E o pai 40, né? Carpi muita roça. Colhei muito arroz, feijão, milho. Amassou muito barro? Café. Amassou muito barro? Amassei muito barro. Mas estou aqui viva. Fala assim, eu fiz minha parte, agora as novas gerações cuidem bem de Rolândia. É, eu fiz a minha parte, agora que as novas gerações cuidem bem de Rolândia. Futuro prefeitos, vereadores. Prefeito, vereador e todos que a gente ama Rolândia. Fala assim, e assista esse vídeo no blog do Farina. E assiste esse vídeo no blog do Farina. E no YouTube. No YouTube. Obrigado, mãe. Beijo. Beijo. Tchau. 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 Fica com Deus. Aproveitando, apresenta aí então a tua família. Essa aqui é minha família, meu pai, minha mãe. Esse de bigode aí é o teu pai, né? É meu João pai. Martim. Isso. Eles foram pioneiros ali do Pinheirão, né? Sim. Pinheiro. Sim. Dolores Ruiz. A tia Maria. Tia Maria. Tio Mané. Esse da direita, tio Mané. Minha mãe é essa. Com tio 7. Tony. E a tia Isabel. Tia Isabel. Falta a Nena e a Ana. Falta a Nena e a Ana, para ter os 7 filhos, que já eram casadas.